Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco sobre o câncer infantil, então o câncer em crianças. Essa é uma temática que geralmente não gera apreço em ninguém. As pessoas geralmente vão atrás dessa temática, estudam a respeito quando já tem uma situação na família. E é uma situação bem complicada, porque a gente sabe que desperta, na maioria das pessoas, um certo sentimento de mal-estar, falar em doenças que muitas vezes podem ser terminais em relação a crianças. Bom, o que nós vamos falar a respeito do câncer em crianças? Então, uma das frases que eu anotei aqui, que é muito emblemática para mim: o câncer já lhe toma a saúde, não deixe que tome a infância. Então, o que acontece muito é que quando uma criança é diagnosticada com um tumor, seja benigno ou maligno, os pais no desespero, os pais, os cuidadores, no desespero de salvar a vida da criança, eles vão atrás de todas as possibilidades, de todos os recursos, levam em hospitais diferentes, levam em especialistas para estar fazendo tratamentos, faz quimioterapia, faz cirurgia, toma coquetel de remédios. Porém, há uma coisa que e aí, claro, não estou de modo algum aqui fazendo acusações aos cuidadores, ao contrário, nem me imagino nessa situação de estar com uma criança que você ama, sabendo que pode perdê-la e que ela pode perder a vida a qualquer momento. Então, de modo algum, estou criticando esse posicionamento, mas sim lembrando que há uma necessidade também de outras preocupações. Então, como se tem essa preocupação tão grande em salvar a vida da criança, durante esse período, em geral, muitas vezes o que ocorre é que se esquece da infância dessa criança. Então, se luta muito para salvar a vida dela, mas se luta muito pouco para manter a infância dela. Então acontece, muito comum, que os pais eles se preocupem muito com tratar a criança, levar no médico, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, entre outros tratamentos, porém não se brinca mais com essa criança, não se lê histórias para essa criança dormir, não se permite que ela seja criança. Muitas vezes nem se comemora mais data de aniversário, porque fica aquela coisa, tá numa situação triste, aí não quer comemorar a data de aniversário. Mas lembremos que se você está em uma situação triste, uma situação relativamente melancólica, a melhor forma de se ter situações de alegria, de felicidade, é proporcionando esses momentos de alegria e de felicidade. Tanto é que existem muitas pessoas, ONGs e outras organizações que se dedicam justamente a isso. Então vão em hospitais onde há crianças diagnosticadas com câncer, muitas vezes já em fase terminal, e proporcionam à criança essa infância. Então vão vestidos de palhaço, brincam com as crianças, conversam. Isso é muito interessante para uma manutenção da infância dessa criança. Então devemos lembrar que não é apenas a vida dela pela qual temos que lutar, mas também o direito dela de ser criança. Não se esquecer que o que tem ali não é um câncer, é uma criança que está em uma fase de tratamento motivado por um câncer ou por um tumor. E que ela tem que continuar sendo criança. Então, claro que há limitações, claro que há especificidades que devem ser conversadas com o médico. Então deve ser perguntado para o médico dessa criança o que ela pode comer, o que ela pode fazer, se ela pode correr, se ela pode... Então tem sim especificações que têm que ser seguidas. Também não podemos deixar uma criança que está doente, que está debilitada, sair correndo por escadas, sair andando de bicicleta na rua. Existem sim limitações, mas dentro dessas limitações também existem possibilidades. Então não podemos também esquecer completamente que é uma criança que está ali. Como a própria frase já ilustra, o câncer já toma da criança a saúde, então muitas vezes ela já está debilitada, perdeu os cabelos por causa de quimioterapia. Por que vamos deixar que o câncer ainda leve a infância dela?
Então essa criança ela tem o direito de ter uma infância. Pode ser uma infância com suas particularidades. Talvez ela não possa sair correndo jogar bola como ela gostaria, mas ela pode montar um quebra-cabeça com os pais. Ela pode ouvir uma historinha para dormir, ela pode fazer desenhos. Então, sempre lembrarmos que não importa qual seja o diagnóstico de uma criança e qual seja o tratamento que ela tenha que ser submetida, temos que sempre lembrar que ela ainda é uma criança e sempre será uma criança até que se desenvolva e passe por sua fase adolescente e se torne uma adulta. E mesmo assim, eu pessoalmente acredito que mesmo sendo adulta, somos crianças. Então não podemos matar a infância dessa criança porque ela foi diagnosticada com uma doença que sim gera preocupações. Como eu disse, em momento algum aqui estou criticando o posicionamento dos cuidadores, ao contrário, não me imagino em uma posição dessa e realmente acredito que sim, tem que se ter muita força para estar na situação de um pai, de uma mãe ou de um cuidador que tem uma criança diagnosticada com uma doença que ele sabe que pode levar a vida dessa criança. Porém, permitir que essa doença leve também a infância, muitas vezes antes da vida, não é a melhor das opções. Então é muito importante se preocupar também com, além de lutar pela vida da criança, lutar pelo direito dela de ser criança. Espero que esse vídeo seja útil, principalmente para quem esteja nessa situação. Como eu disse, por mais que nós tentemos nos colocar na situação de um cuidador que precisa dar conta de um diagnóstico como esse para um filho ou para um protegido, mesmo que nós tentemos nos colocar, só passando pela situação mesmo para saber o que é, e mesmo que passemos, vamos passar ao nosso modo, não ao modo da outra pessoa. Então também gostaria de deixar bem claro aqui que em momento algum estou fazendo críticas às formas como são cuidadas as crianças com esses diagnósticos. Só realmente lembrando quem cuida dessas crianças que elas são crianças e que elas têm o direito de ser crianças. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.